Podem se assentar, irmãos. Hoje a gente vai estar recebendo a Simone. Antes de chamar ela, eu só vou ler uma breve apresentação sobre ela, que ela nos mandou, para que os irmãos conheçam um pouco dela também. Simone Pinheiro é membro da Igreja Batista Ebenezer, da Convenção Batista Brasileira, tem 28 anos e cresceu servindo na igreja com seus pais. Faz viagens missionárias desde criança, mas seu primeiro ministério foi no berçário de sua atual igreja, aos 15 anos. Fez também 3 anos de curso sobre liderança servidora na Life Shape Brasil, uma instituição cristã, e lá aprendeu sobre o chamado e vocação e fez parte de 3 projetos obrigatórios do curso. O Impact 360, em que as igrejas chamam a Life Shape Brasil para apoiá-las em alguma ação social que a própria igreja já desempenha. A Semana Divertida, em que se realiza um trabalho também com as igrejas, fazendo uma programação com as crianças da comunidade no estilo dos acampamentos de verão dos Estados Unidos, e acampamentos com crianças e adolescentes nos meses de janeiro, junho e julho. Simone sempre gostou de missões, e a viagem que mais a impactou foi a de Campos Lindos, no Tocantins. A realidade desse município a impactou por ser algo que ela nunca tinha visto. A assistência básica era precária, o hospital mais próximo era bem distante, o que dificultava o acesso à saúde, e a educação também era precária. Hoje, Simone é formada em Relações Internacionais e está buscando seu mestrado também em Relações Internacionais. Ela pretende trabalhar no campo de deslocamento forçado por conflitos, e no ano passado ela fez parte do projeto Vila Minha Pátria, que é um projeto missionário de acolhimento para refugiados. Então eu vou chamar a Simone para vir aqui e vou chamar também o pastor Del para poder fazer uma oração por ela. Amém, obrigada. Senhor, nós levantamos as nossas mãos declarando, Senhor, que dependemos de Ti, que a Tua palavra é fiel e que, Senhor, nós cremos na Tua palavra. Usa a Tua serva nessa noite para ministrar os nossos corações. Que saiamos daqui, Senhor, impactados pelo ouvir dos grandes feitos que o Senhor tem feito, ó Deus, neste mundo através das missões que são colocadas e que o Senhor tem usado a Tua serva para fazê-la. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Amém. Como ela disse na apresentação, eu sempre gostei muito da parte de missões, sempre foi algo que sempre tocou meu coração. Desde criança, fazendo viagens missionárias com meus pais. A situação de Campos Lindos realmente chamou minha atenção. Na verdade, foi ali que eu comecei a realmente abrir os meus olhos. Durante a Life Shape Brasil, eu fiz esses programas obrigatórios, e um deles era ir a Cristolândia, né, na Convenção Batista Brasileira. Nós temos a Cristolândia, onde tem 3 estágios. E eu pude participar desses 3 estágios, ajudando, né, ali os que estavam tentando se recuperar das drogas e do vício. Então, foi algo maravilhoso. Essa pulseirinha que eu tenho no meu braço, ela já faz muito tempo que está aqui. Foi da primeira vez que eu fui para a Cristolândia, e foi um dos acolhidos da Cristolândia que me deu, junto com... Ele também deu para outras pessoas também, mas isso aqui era uma das aulas que eles recebiam para que eles conseguissem se manter. Eles faziam e vendiam. E quando a minha turma da Life Shape foi lá para fazer ação social, cuidar, ajudar, nós recebemos uma pulseira. E desde então eu nunca tirei essa pulseira, porque ela é uma memória muito emocionante para mim. E, desde então, ao longo dessa minha vida, eu venho fazendo viagens missionárias, ações missionárias, porque isso realmente toca o meu coração. Tem o vídeo da Vila Minha Pátria. Isso. Eu fui para a Vila Minha Pátria no início desse ano, em fevereiro. Fui voluntária. Passei
10 dias lá. E esse vídeo vai mostrar para vocês um pouquinho do que é a Vila Minha Pátria, como funciona, o espaço, que é lindo, fica em Morungaba, no interior de São Paulo, e foi o local escolhido para acolher refugiados do Afegão. Olá, nós estamos aqui, olha, na Vila Minha Pátria, o projeto mais novo da nossa Convenção Batista Brasileira, uma iniciativa da Junta de Missões Nacionais e da Junta de Missões Mundiais no cuidado de refugiados. E hoje eu quero te mostrar um pouquinho do nosso projeto para você ficar por dentro de como você pode ajudar e de conhecer um pouquinho das ações de cuidado aqui dos nossos refugiados afegãos. Então, vamos conhecer a vila? Vem comigo! Olha, agora a gente vai conhecer a recepção da vila. Vem comigo! Essa é a recepção, olha. É a recepção da Vila Minha Pátria. Aqui é o coração do projeto, toda a parte administrativa, todo o cuidado da parte de documentação, de saúde dos nossos afegãos acontece aqui. Aqui nós temos a nossa voluntária na área da parte jurídica. Aqui a gente tem a recepção do projeto, parte financeira. Jennifer cuida aí de todo o desafio financeiro do projeto. Aqui, a nossa assistente social, a Alexandra, nossa assistente social, que cuida de toda a parte de documentação, né, dos afegãos, toda a parte de... Estamos no movimento para tirar o CPF, para tirar a RNE, que é o Registro Nacional de Estrangeiro. Temos aqui também uma voluntária de São Paulo, que está aqui presente também, nos abençoando, é a Larissa, que está conosco aqui. Então, essa parte aqui é o dia a dia da Vila Minha Pátria. Você está conhecendo agora um pouquinho da parte administrativa. Agora vamos conhecer a parte da educação, onde as aulas são dadas. Vem comigo! E essa é a parte do Centro de Educação e Lazer da nossa Vila Minha Pátria. Aqui que acontecem as salas de aula e a gente vai ver um pouquinho, né, do que está acontecendo aqui. Temos um professor numa aula de conversação. Olha, aqui vocês vão conhecer um pouquinho do trabalho com as crianças. Olha aí, ó, elas estão em estudo. Aqui nós temos um espaço que foi preparado para os bebês, porque nós temos alguns bebês que nesse processo, enquanto as crianças maiores estão na educação, a gente tem aqui um maternal, né, que foi preparado também para as nossas crianças afegãs. Você conheceu a parte de educação, agora saindo daqui a gente vai conhecer o local onde eles estão alojados, os alojamentos. E vamos conhecer também um pouquinho da área de lazer. Vem com a gente! E essa é a área de lazer da Vila Minha Pátria. Aqui a gente tem campo de futebol, parquinho para as crianças, tem também a parte de piscina. Olha, de vez em quando nós temos umas atividades aqui. Já tivemos um futebol de Brasil contra o Afeganistão. Mas olha, o Afeganistão ganhou de 9-5 do Brasil, viu? Esse tem sido um espaço de interação, de comunhão, muito bacana aqui para o uso deles.
Esse é o restaurante da Vila Minha Pátria. Eu costumo dizer que essa parte aqui é uma parte importantíssima. Aqui que acontece o maior momento de comunhão, de interação. Todas as refeições são feitas coletivamente. Café da manhã, almoço, jantar, café da tarde, jantar. Tudo é feito aqui e você vai conhecer um pouquinho desse espaço agora. E olha, esse é o nosso auditório da vila, aqui que acontecem os cultos dominicais. E também na semana a gente improvisa com sala de aula, porque afinal de contas nós temos 75 afegãos por aqui e temos que nos desdobrar em espaço também para a parte das aulas. Aqui você vai conhecer a cozinha da vila, onde o nosso chefe Marcos está aqui, ó, em plena atividade, preparando o jantar de hoje, hein? E essa parte aqui, olha, é a horta da Vila Minha Pátria. Paulo, nosso missionário Paulo é que comanda essa parte aqui. Olha que coisa linda! Nós já estamos colhendo aqui para as refeições da nossa vila. Essa é a Vila Minha Pátria. Acho que hoje deu para você conhecer um pouquinho desse projeto lindo, desafiador dos batistas brasileiros. Missões nacionais e missões mundiais, juntas no cuidado de refugiados afegãos no Brasil. Essa é a nossa Vila Minha Pátria. E você pode fazer parte disso, orando, contribuindo com suas ofertas de alimento, seja proteína, leite, né, tantas coisas, material de limpeza. Fale conosco, o telefone está aí, ó. Liga para a gente, faz um contato e você pode somar forças para que nós possamos continuar nesse projeto de cuidado dos refugiados afegãos. Hoje nós temos 24 famílias afegãs aqui. No total são 75 pessoas, 75 afegãos que estão sendo cuidados pelos batistas brasileiros. Vem conosco, participe com a gente, seja voluntário. O link está aí, ó, para sua inscrição também. E você pode doar uma semana, 15 dias, né? Um mês, 2 meses, como intérprete ou na área de educação, serviços gerais. O que não falta aqui são oportunidades de servir. Vem com a gente, juntos nós podemos fazer mais. Meu trabalho é fácil porque eu uso o ClickUp. É assim que eu acompanho todas as minhas tarefas. Eu passei 10 dias na Vila Minha Pátria como voluntária. Quando você vai para a Vila Minha Pátria como voluntário, você participa de todos os segmentos, de todas as áreas. São divididos em 4. Tem a ADM1, que é a parte da cozinha. Então, se você virar voluntário, você vai lavar a louça, vai ajudar a arrumar a louça, vai limpar a cozinha, limpar a área do restaurante. Na ADM2 é a manutenção do local. E lá você limpa os chalés, né, os alojamentos, limpa as áreas que estão mais para cima, como também a área da recepção, e cuida da horta, dá comida para as galinhas, para as ovelhas, para os cavalos. Você vira um fazendeiro. E é muito bom. Por mais que pareça ser bem puxado e chato, na verdade, é muito bom. Você fica alegre em ser útil, porque você tem alguma coisa para fazer o tempo todo. Você não fica parado em nenhum momento. Você só para quando o horário de pausa para. E a comida, momento de pausa acontece, pausa para. A comida, ela também é muito boa. Ela tem uma diversidade assim maravilhosa, né? No almoço você tem arroz, feijão, salada e frango assado. E no jantar você tem arroz, feijão, salada e frango assado. Isso todos os dias, porque o frango é mais barato.
Então, você tem todos os dias frango. O que, na verdade, é muito bom, porque o frango deles é uma delícia. Maravilhoso. Quando eu voltei para casa, e eu estava chegando perto do horário do almoço, minha mãe falou, eu vou comprar um frango assado. Eu falei, não, por favor, não. Foram 10 dias de frango assado. Por favor, diferente. Mas é um local em que você vai, se você realmente estiver disposto a servir. Porque, como eu falei, você trabalha o tempo inteiro. Você está constantemente servindo. Você participa de todas as áreas. Você aprende sobre a parte da capelania, onde você aprende um método diferente que eles têm de evangelizar. Porque, como é um povo já culturalmente fechado ao evangelho, não a questão de visita, porque eles fazem visitações, e o afegão ama uma visitinha, ele gosta de te dar o chá, bater sempre um chá, é sempre chá o tempo todo. Então, eles vão te dar o chá, dar alguma coisinha para comer. E a parte da capelania trabalha, primeiro, no acolhimento, como eu digo, criando vínculo, para depois pregar o evangelho. Porque você já chegar a eles, que estão vindo de uma situação bem traumática, já pregando, falando alguma coisa diferente, pedindo que eles façam coisas diferentes do que eles já são habituados, eles podem querer distância. Quando eu fui para lá, eles estavam na parte do Ramadã. Não sei quantos sabem o que é o Ramadã, mas o Ramadã é quando os afegãos têm um mês de jejum para ficar mais próximo do Alá, né? Do Alá, onde eles ficam bem mais suscetíveis a uma conversa, até aqueles momentos mais de clareza. E, quando eu cheguei lá, eu não via muito afegão, eu via mais aqueles afegãos que já tinham aceitado ao Senhor, que já não estavam mais fazendo parte do Ramadã. E eles passam o dia inteiro no chalé, porque, como eles estão em jejum, eles não têm aquela força toda em vigor, né, para subir e descer as montanhas. Onde fica os chalés, na verdade, onde fica a vila, ela, na verdade, era era um acampamento de férias. Isso, um hotel-fazenda. Era um hotel-fazenda doado por alguém que era da convenção e doou aquele espaço para os afegãos. Então, na verdade, aquela parte de Morungaba é toda montanha. Então, as subidas e as descidas são muito íngremes. Então, você tem que estar forte para subir e descer aquilo. No Ramadã, você não pode beber nada, não pode comer nada, você não pode nem mesmo engolir o seu cuspe. Então, é radical. É realmente muito difícil. Já é difícil você não poder escolher comer. Agora, você não poder escolher uma coisa que você mesmo produz é bem mais difícil ainda. Quando, por exemplo, tem uma pessoa que está enferma, ou, por exemplo, tem alguma grávida, no período que se inicia o Ramadã, eles podem escolher não fazerem o jejum naquele momento, e depois eles têm que pagar esse um mês que eles não fizeram parte. Então, após você dar à luz, quando você melhorar da sua gripe ou de qualquer outra situação que você tenha, você tem que fazer o seu jejum. Enquanto todo mundo já parou, você inicia o seu. É bem complicado, mas é um processo muito bom. Tem sempre acesso às embaixadas, né, perto do Afeganistão. O Afeganistão não tem embaixada, então eles têm que conversar com as embaixadas do Paquistão ou do Irã para trazer os refugiados, os acolhidos, para a Vila Minha Pátria. Lá eles cuidam de todo, como foi dito no vídeo, toda a parte social, a primeira coisa que eles fazem é o CPF. Fez o CPF, eles têm acesso a todos os benefícios. E, constantemente, é levado para a Vila Minha Pátria pessoas que vão dar palestras sobre negócios, como montar o seu negócio, como cuidar do seu filho e trabalhar, ou palestras de como as mães, né, cuidam dos seus filhos numa situação nova. Então, é um projeto muito bom. Eles ficam lá até 1 ano. Só pode ficar lá até 1 ano, até porque não pode superlotar.
Então, depois de um ano, se alguma família conseguiu achar seu sustento, algum local novo para viver, então eles podem ir. Às vezes, isso não acontece. Então, a Vila Minha Pátria criou um projeto em que a igreja, igrejas podem se inscrever para ser igreja acolhedora. E elas trabalham junto com a Vila Minha Pátria para fazer todo o trabalho que a Vila Minha Pátria fazia com o acolhido que não conseguiu se sustentar, achar seu sustento naquele período de um ano. E essa foi a minha experiência na Vila Minha Pátria. Eu pretendo algum dia voltar para lá de novo, porque é um local lindo, é um trabalho, um projeto maravilhoso. E, no início, era só para afegãos, porém, com as ondas migratórias que têm acontecido, tem aberto para mais acolhidos. Não é mais apenas afegãos, mas tem pessoas do Irã, Paquistão, tem pessoas também aqui da América, né? Então, é um projeto que está agora se expandindo. Recentemente foi o aniversário de 4 anos, é bem recente, a Vila Minha Pátria. O aniversário de 4 anos da Vila, e foi um evento grande e muito lindo, que celebrou os 4 anos que eles têm ajudado a Vila. De experiência com a Vila foi isso. E eu espero que vocês também, do que vocês tenham ouvido e visto, tenham gostado da Vila. É um projeto realmente muito bom de fazer parte. Enquanto a Samara entrou em contato comigo, aliás, quero agradecer à igreja pela vida da Samara, que entrou em contato. Eu sou muito nova, nova no sentido não nova de idade, mas nova de começar a pregar, é recente. Mas eu agradeço pelo convite. E, enquanto eu pensava, o que eu vou falar? Veio ao meu coração falar sobre, assim, pensando, né, vocês estão acompanhando Portas Abertas, e lá o tema é sobre a igreja perseguida, e eu pensei, o que leva uma igreja a ser perseguida? E foi quando, no meio da minha leitura diária, veio a palavra que eu venho pregar para vocês hoje, sobre corações resistentes, corações endurecidos, que vai muito mais além da apenas da pessoa que está ali de fora, que você quer pregar o evangelho e ela está endurecida. Não, coração endurecido num contexto geral, quando, às vezes, o próprio Deus endurece o coração de alguém para benefício da sua obra, quando o coração endurecido ele pode, sim, ser maleável, se tornar maleável. Coração endurecido quando Deus quer te ensinar algo. Coração endurecido que te leva a transformar o seu caminho. E é isso que eu venho pregar para vocês hoje, sobre o evangelho que vai além da resistência. E eu quero começar a falar para vocês sobre o faraó. O meu tema, quer dizer, o versículo tema que eu escolhi, foi Êxodo 7, 3, 5. Pode projetar? Para todos nós lermos juntos? Isso. Todos juntos. Contudo, endurecerei o coração do faraó, e depois multiplicarei meus sinais e maravilhas na terra do Egito. Mesmo assim, o faraó se recusará a ouvi-lo, de modo que farei minha mão pesar sobre o Egito. Então resgatarei meu exército, meu povo, os israelitas. Atos de julgamento. Quando eu levantar minha mão e tirar os israelitas do meio deles, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Então, contexto. Os israelenses estavam ali há muito tempo sendo escravos, 400 anos de escravidão. E o Senhor levantou Moisés e Arão para irem ao Egito. Moisés para voltar e Arão para encontrar Moisés, para lembrar o povo israelense, que já estava muito desanimado com a vinda de alguém que iria trazer, que ia libertá-los, para fazer eles lembrar que eles eram povo de Deus e fazer os egípcios entenderem com quem eles estavam mexendo, fazer todo o Egito compreender quem é Deus e quão poderoso ele era.
Nesse caso, Deus planejou um plano mestre de 10 partes, nós conhecemos ele como as 10 pragas. E dentro dessas 10 pragas foi onde Deus quis mostrar ao Egito do que ele é capaz. Então, para isso, Deus endureceu, de propósito, o coração do faraó. Qual era o intuito do endurecimento do coração do faraó? Não quer dizer que um coração endurecido é uma coisa boa. Neste contexto, ele favoreceu o plano do Senhor. E por quê? A intenção era atingir cada parte que trazia a sensação de segurança para o Egito. Então, assim o povo testemunharia o poder de Deus e a soberania, de modo que, após milhares de anos, o mundo ainda falaria dos seus atos. Como até hoje a gente comenta sobre as 10 pragas do Egito, como aconteceu o êxodo dos israelenses naquela época. Naquele momento, a resistência do coração do faraó favoreceu o plano de Deus. Deus sempre tem um plano de libertar o seu povo. E aquele plano favoreceu para não só libertar o povo, mas quebrantar os corações do povo egípcio. Arão e Moisés apelavam para o faraó, afinal ele era o líder da nação, mas o alvo não era o faraó. A parte mais incrível dessa história é que o coração endurecido era do líder, mas o alvo era o povo, não o líder. Nem sempre modificar o coração do líder diretamente vai causar alguma mudança, porque às vezes o líder não está disposto à mudança. Mas o alvo, as pessoas que estão te vendo, as pessoas que testemunham o que você está fazendo e todo o contexto que está acontecendo, podem se sentir tocadas com aquela situação inteira. Em Êxodo 11, 2, 3, diz que, antes mesmo da última praga ser lançada, o Senhor havia mandado os hebreus pedir objetos a seus vizinhos egípcios, prata e ouro, e eles entregavam, pois tinha crescido neles uma empatia, uma compaixão, um apreço aos hebreus. Tanto que, no final, alguns deles foram até a terra prometida, passaram por todo o período do deserto, junto com eles. Eles também sentiram vontade no coração de sair dali, porque eles viram, reconheceram quem era Deus e quem era o Deus dos hebreus. Então, das atitudes cruéis do líder ao povo hebreu, surgiu gentileza do povo egípcio, a ponto deles saírem. E nem sempre a escolha de seguir o caminho virá daquele que pregamos diretamente. Como eu disse, nem sempre o alvo é o líder, o alvo é o povo. Então, às vezes, por mais que nós falemos diretamente a alguém, quem está ao redor é aquele que é alcançado. A gente alcança indiretamente aqueles que a gente, às vezes, nem mesmo vê, mas Deus sabe. E, através da nossa fé e perseverança com o alvo, como no caso do faraó, a salvação pode chegar a outros. Quantas vezes nós não temos alguma pessoa tirana na nossa vida, que a gente acha que a gente tem que insistir nela, e a gente observa que ela tem um coração endurecido, às vezes é no trabalho, às vezes é na faculdade, escola, às vezes vizinho mesmo, e a gente pensa que aquela pessoa precisa ser mudada, e ela precisa, mas às vezes o alvo não é ela. Deus atinge quem está olhando, Ele está olhando você. As pessoas ao redor estão olhando você. Elas estão olhando você. Você é o testemunho vivo dali. Você é aquela pessoa que Deus chamou para ser testemunha, aquela que mandou para ser sal da terra. Você é a pessoa diferente. Então, por mais que você pregue diretamente a alguém e aquela pessoa esteja endurecida, às vezes aquele endurecimento é o que está favorecendo você alcançar vidas indiretamente. Em Romanos 5:20 diz: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quanto mais resistente o coração de alguém é, como, por exemplo, o coração do faraó, mais forte vinham as pragas, mais forte era o poder de Deus, mais visível e conhecido se tornava Deus. Então, quanto mais resistente alguém é, mais Deus se mostra, mais Deus quer mostrar para vocês, para o povo
até mesmo para nós, para os que estão de fora, quem ele é. Quanto mais resistente um coração é, mais graça Deus mostra. Em Gênesis 50:20 diz: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente com vida. Ou seja, a intenção humana pode ser má, da mesma forma que o faraó era mau. Quando Moisés e Arão iam falar com o faraó, lá o faraó mandava mais açoites, queria mais trabalho para o povo hebreu, a ponto de algumas vezes falar que eles tinham que fazer o próprio tijolo, e fazer o próprio tijolo é muito difícil, e ele queria que os hebreus continuassem com a mesma quantidade de tijolos, fizessem o mesmo trabalho. E isso foi muito cruel. Mas das atitudes cruéis do faraó surgiu a graça. Deus é capaz de usar e transformar uma circunstância desfavorável para produzir um bem maior. Mas eu não quero que vocês pensem que um coração de pedra, só porque ele é de pedra, não pode virar ou voltar a ser um coração de carne. Só uma pausinha aqui para a água, gente, licença. Deus teve um plano também para um povo, Nínive, né, os ninivitas. Ele enviou Jonas para o povo de Nínive. O povo de Nínive era conhecido por ser um povo com um coração duro, um povo perigoso. Eles eram perigosos, perverso, mas mesmo assim Deus chamou Jonas e falou para ele ir pregar que contra aquela cidade haveria um julgamento vindo dele. Mas não houve julgamento, não houve destruição de Nínive. Por quê? Porque o povo aceitou. Então, o coração endurecido é sim capaz de se transformar. Quem está disposto a mudar, sempre vai mudar. Aquela pessoa que entende que a mudança é necessária, entende que há benefício na mudança, há benefício em aceitar o Senhor, ela vai aceitar. Aquela pessoa que tem um discernimento, que aquele momento que a semente foi plantada, ela entende que há necessidade de ter uma mudança de vida, ela vai mudar. Só que, nesse contexto, tinha um outro coração endurecido. O de Jonas, o do próprio profeta. Todo mundo conhece a história de Jonas. Jonas foi chamado, fugiu. Tem uma música da minha infância, não sei quantos aqui, eu acho que todo mundo sabe. Diante do trono, né? Não dá para brincar de esconde-esconde com Deus, não dá para viver longe do seu amor. Jonas achou que dava para brincar de esconde-esconde e pique-pega. Mas não dá. Deus sempre te acha e ele sempre te pega. Então, Jonas foi enviado para Nínive, tentou fugir, e no meio daquela tempestade, descobriram que o problema estava em Jonas. Então, o Senhor manda um peixe, que engole Jonas, um grande peixe, e dentro daquele peixe, dos 3 dias, Jonas se arrepende. Ele se arrepende de ter só fugido, e agora ele conseguiu compaixão com o povo de Nínive? Não. Ele se arrependeu de ter fugido. E para mostrar que Nínive é o lugar onde ele deveria estar, Deus faz com que o peixe cuspa ele diretamente em Nínive, porque é ali que ele tem que estar. Se Deus falou para você ir para algum lugar, você tem que ir. Não que você, você é super necessário, útil para a obra. Se Deus puder achar outra pessoa quando você não quer, ele pode achar, porque a obra dele sempre vai continuar, mas isso não é desculpa e nem deve ser desculpa para a gente não querer ir para um lugar, só porque a gente pensa, não, está tudo bem eu não ir, Deus vai mandar outro. Não, Deus está mandando você. Vai. Não dá para fugir. Quando a gente troca o caminho para uma coisa que a gente quer, raramente, na verdade, quase nunca, digo até mesmo nunca, conseguimos achar sucesso naquilo que a gente escolheu. Porque não é ali que a gente tem que estar. Nossa utilidade não está lá, está onde Deus nos enviou. Nínive era uma cidade muito grande. Precisava de 3 dias para percorrer Nínive. Jonas fez isso em 1 dia. Como? Relaxadamente. Ele tinha que pregar durante 3 dias, eram 3 dias dentro de uma cidade. Ele só pregou 1 dia. E depois disso, ele saiu.
Ele simplesmente saiu, procurou uma sombra para ver Nínive ser destruída. Ele não queria que Nínive não fosse destruída. Ele tinha um certo rancor com aquela cidade, um certo rancor com aquelas pessoas que estavam ali. E ele ficou esperando uma destruição que não veio. E ele ficou com raiva de Deus. Ficou com raiva de Deus porque Deus não destruiu Nínive. O livro do profeta Jonas é o único livro que termina com Deus dando uma lição de moral em um profeta. Ele diz: como você pode ter compaixão de uma planta e eu não teria compaixão de um povo? E o livro acaba aí. A ação de Jonas nos mostra a diferença entre um servo e um voluntário. Não que ser voluntário seja algo ruim, mas o voluntário é aquele que te dá uma tarefa, você tem um certo objetivo, quando você termina, você vai embora. E você não se preocupa mais com aquilo. Eu posso ter ido como voluntária para a Vila Minha Pátria. Sim, eu fui. Mas você só consegue passar pela Vila Minha Pátria, fazer tudo o que você precisa fazer na Vila Minha Pátria, se você for um servo. Porque subir e descer aquilo tudo, lavar 3 a 4 chalés num dia, chalés difíceis de ser limpos, o chão é diferente, tudo é diferente. Chalés, às vezes, que estava há muito tempo sem ser habitado. Lavar uma louça que está toda hora tendo louça. Quem aqui lava a louça em casa, minha mãe, sabe que a louça nunca some. Tem sempre louça para lavar. Você lava uma louça, depois tem mais. Isso quando você não está lavando e chega uma pessoa e coloca mais coisa para você lavar. Você tem que estar disposto a lavar. Você tem que estar disposto a servir. Você só vai conseguir fazer um bom trabalho como voluntário se você tiver um sentimento de servidão. Se você entender que aquele trabalho precisa ser feito. Durante a minha viagem para a Vila Minha Pátria, eu conheci uma pessoa, um amigo muito querido, que ele, para mim, eu via ele trabalhando e eu entendia, mais ainda, a diferença entre um servo e um voluntário. Ele podia estar designado para fazer rastelo. No final do dia, você via ele lavando a louça. Ah, você vai cuidar da horta. No final do dia, depois, onde ele estava? Na cozinha. E a gente perguntava, mas você não está escalado para a cozinha? Aí ele falou, mas eu vou fazer, porque precisa. Essa é a diferença de um servo e um voluntário. Um servo, você não precisa dizer para ele o que ele tem que fazer. Ele vê a necessidade e ele faz. Um servo não tem um coração duro para servir. Ele serve. Se precisava de 3 dias para andar Nínive, num sol quente, porque o lugar era quente pra caramba, se você precisava de passar 3 dias falando, gritando sobre o Senhor, sobre o julgamento que viria àquela terra, era 3 dias que você precisava ir falando, gritando, andando no sol. Não. É um trabalho relaxado. É ingratidão. Jonas só estava lá porque ele foi obrigado. Ele não queria ir para lá. Deus não quer que você faça uma coisa com o coração obrigado. Ele não precisa disso. Ele quer que nós estejamos ali com gratidão, que a gente entenda a obra que precisa ser feita. Não com o coração de Jonas. Não tenha o seu livro terminando com Deus te dando uma lição de moral. Ninguém quer isso. E a lição de moral, no final do nosso livro, é: não te conheço, aparta-te de mim. Eu acho que nós não queremos isso na nossa vida. Temos que ter esse sentimento de gratidão. Por mais difícil e perigoso que seja o trabalho, por mais que seja doloroso deixar as coisas que a gente tem aqui na nossa vida, no nosso conforto, se a gente entender o que Deus nos enviou, é porque Ele está provendo. E dali, Ele vai tirar alguma coisa boa, Ele vai te proteger. Deus não te envia para um lugar perigoso sem te dar garantia que você vai estar protegido. Sem te dar garantias que você vai ficar bem. Se Ele te enviou, Ele cuida de você. Ele vai estar com você. No perigo, na falta de comida, Ele vai estar com você. Porque se Ele te enviou, Ele provê. Ele está com você. Essa é a ideia. Não é ter o coração de Jonas pensando somente em si mesmo. Ah, mas é um lugar quente. Ah, mas é um povo ruim. Isso é lamúria. Deus não se agrada. Você inventando inúmeras desculpas para fazer a obra que Deus te mandou.
Só porque parece que uma situação é difícil, não significa que ela possa ser irreversível. Se Deus te mandou para Nínive, vá para Nínive. Se Deus te mandou aqui pertinho, vá para lá, mesmo você não gostando. Entenda, é a obra do Senhor. Ele viu graça nisso. Ele vê algo bom no seu trabalho. E se Ele te escolheu, é porque Ele viu algo bom em você. E é por isso que Ele quer te usar exatamente naquele contexto. Se já tiveram que trabalhar com alguma pessoa, até mesmo nos seus dias de escola, vamos lembrar nossos dias de escola, quando tinha trabalho em grupo, você viu uma pessoa que queria fazer uma parte do trabalho, mas você sabia que aquela pessoa não sabia fazer aquilo. Não dá trabalho depois para o grupo inteiro cuidar da parte que aquela pessoa cuidou? Porque ela não deveria ter feito esse trabalho. O trabalho dela não era ali. A habilidade dela não era aquela. O dom dela não era aquele. O talento dela não estava ali. Ela tinha que estar aonde ela sabe onde está, onde ela deveria estar. Mas dentro dessa história sempre tem algo bom. Nínive era uma cidade muito perigosa e muito endurecida. Até hoje, Nínive hoje, gente, é o norte do Irã. E até hoje sabemos que é um povo com o coração muito endurecido. Mas sempre devemos lembrar, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto mais difícil é um local, mais o evangelho se espalha. Deus também faz o coração endurecido ser um momento de ensino, um momento de arrependimento. Deus endureceu o coração do próprio povo na época de Isaías. Em Isaías 60, 9 e 10, ou Isaías 6, 9 e 10, eu gostaria que alguém lesse para mim, por favor, Isaías 6, de 9 a 10. Gente, quantas vezes a gente vê Deus falando para a gente fazer alguma coisa e a gente finge que não é com a gente? Eu já fiz isso demais. Eu já vi coisas que eu deveria ter feito e não fiz. E eu tenho certeza que, porque isso parece ser algo muito comum na vida do cristão, fingir que Deus não está falando com a gente. É muito comum. E os hebreus, os israelitas, faziam isso o tempo todo. 400 anos como escravos, esqueceram do Senhor. Veio as pragas para lembrar quem Deus era. Depois, 40 anos no deserto, que não deveria nem ter sido 40 anos, era, na verdade, pouquíssimo ano, mas eles transformaram a experiência em 40 anos, porque eles se esqueceram do Senhor. Então, eles foram para a terra prometida e, de repente, se esqueceram de novo do Senhor. E aí Deus mandou os assírios, que, na verdade, eram os ninivitas. De novo. E Deus endureceu o coração do povo, do próprio povo, para que eles notassem, sozinhos, naquele meio, naquela circunstância completamente desfavorável, o erro que eles estavam fazendo em não pedir auxílio do Senhor. Naquela situação, o povo estava recorrendo a outros deuses, das outras nações, estavam se casando, fazendo uma mistura de raças, o que Deus falou que não deveria estar na lei, né, que foi escrita, que Moisés passou também. Então, o povo tinha completamente mudado o seu caminho, como Jonas. Jonas também mudou o caminho dele. Era para ele ir para a direita, ele foi para a esquerda. Israel fez a mesma coisa. Era para eles estarem indo para a direita, eles foram para a esquerda. Eles foram para todas as direções, menos para a direção que o Senhor queria que eles fossem. Então, o que o Senhor fez? Vou fazer com que eles possam ver, mas não enxerguem. Eles vão ouvir, mas não vão ouvir nada. Vão ficar com a percepção boa, mas ruim. Porque eu quero que eles olhem a situação em que eles mesmos
se enfiaram. Eles não conseguem me ouvir porque eles se distanciaram. Imagina uma situação, por exemplo, você está caminhando numa rua com o Senhor e Deus, você está de olhos vendados. Eu sempre imagino assim, por exemplo, que confiar no Senhor é estar de olhos vendados numa rua cheia de buraco. E a única coisa que você tem para te guiar é o Senhor falando, vira para a esquerda, vira para a direita, para, vai adiante. Então, imagina você na rua, de olhos vendados, com o Senhor do seu lado, falando, vira para a direita, vira para a esquerda. Mas aí você começa a ficar meio, será mesmo? O Senhor está falando isso de verdade? A gente duvida até mesmo da certeza do Senhor. A gente não tem coragem de dizer as palavras, mas eu tenho certeza e dá vontade, às vezes, de dizer, será que o Senhor está certo mesmo? E isso dá medo. Gente, vamos ter cuidado, tá bom? É claro que o Senhor está certo, Ele é Deus. Então, se Ele está falando para você pular um buraco que parece muito longo, é porque Ele sabe que você vai sair do outro lado bem, tá? Então, imagina, você está caminhando com o Senhor, de olhos vendados, Ele fala, vai, vira para a direita, vira para a esquerda, para frente, para trás. Então, você começa a achar que Ele está errado. E aí você começa a dizer, é melhor ir por aqui. Só que para onde você vai, o Senhor não vai. Então, Ele fica olhando para você. E Ele fica gritando, não é aí, é do outro lado. E você continua falando, não, eu acho que eu tenho certeza, eu não caí até agora, está tudo bem comigo, o fulaninho fez e deu certo. E aí você vai e continua fazendo o seu caminho. Só que para onde você vai, Deus não vai. Então, no momento em que você se afastou, Deus ficou. E tentando falar para você, volta, não é aí. Vira, está dando errado. Só que você já está muito distante. Você não está mais ouvindo. E é aí que começa o buraco, uma pedra, alguém passou pela sua vida e você ficou completamente xoxo, capenga. E aí, nesse ponto que os israelitas estavam, eles já estavam tão distantes que eles não conseguiam ouvir mais. Então, Deus pensou, vou fazer eles ver aonde eles estão. Eu vou tirar a venda, a venda daqueles olhos para eles enxergarem o caminho que está ali. Mesmo eles não conseguirem enxergar o quão mal é, eles vão ver onde eles estão. E foi isso que aconteceu. Deus enviou o profeta para avisá-los, vocês estão errados. A ideia é sempre que no meio das provações, no meio de circunstâncias adversas, o povo se voltasse ao Senhor. Nunca foi do agrado do Senhor o sofrimento do seu povo. E Ele não quer que a gente sofra. Mas, às vezes, a provação traz você de volta à realidade. Faz você perceber aonde você está e aonde você deveria estar e de onde você nunca deveria ter saído. Deus tem um plano. Siga o plano. Por mais difícil que seja, a gente sabe que seguir ao Senhor é uma coisa muito difícil. Mas a gente tem um galardão no final. E é bom seguir ao Senhor. Se é difícil com Deus, sem Deus seria muito pior. E notem que sempre que o ensino ou a disciplina vinda do Senhor sempre envolve a sua palavra. Qual é a primeira coisa que um cristão para de fazer quando ele começa a não querer ouvir o Senhor? Ele para de ler. Ele não tem mais a sua leitura. Ele não ora mais. Como é que ele vai ter a resposta vinda do Senhor se ele não ora e não lê a Bíblia? Como é que ele vai entender? É aqui que está onde Deus está dizendo, vira para a direita, vira para a esquerda, vai para frente, vai para trás. Se você não lê, você não sabe para onde você tem que ir. Se você começa a achar que o seu entendimento é suficiente, você com certeza vai cair num buraco. Você com certeza vai se machucar. Muitas coisas vão acontecer com a sua vida. Porque você parou. É aqui que está a voz do Senhor. É aqui que Ele conversa com a gente. O Senhor endureceu para redirecionar ao plano estabelecido. O Senhor tinha colocado um plano para Israel. É de Israel que viria dos judeus, viria Davi, de Davi viria o nosso rei. Então, ele não queria exterminar o povo de Israel. Aquela circunstância, aquela adversidade não foi para maltrato, não foi para
deixar desanimado, magoado. Não, dali viria a semente santa. Então, a ideia era, estou fazendo isso com você para que você volte para o plano que eu já tenho. A semente santa virá de você, e eu preciso que você esteja comigo para que eu faça em você a obra necessária. Então, há, sim, também esperança para um coração que se endureceu. O Portas Abertas, ele envolve os países que têm mais dificuldade com o Evangelho. Na convenção, a gente chama de Janela 1040, porque é um mapa geográfico. Envolve o norte da África, o Oriente Médio e o leste asiático, que é o que o Portas Abertas, o tema do Portas Abertas está mostrando. A dificuldade nos países do norte da África e no Oriente Médio. Eu olhei o site do Portas Abertas, maravilhoso. Eu amei o Portas Abertas. Ele tem os dados dos países, dos povos que foram alcançados, dos quantos povos precisam ser alcançados. E a verdade é que o contexto que antes tinha muito tempo com os israelitas permanece. O coração endurecido de um líder ou de uma nação. Um povo que tem sofrido na mão da sua liderança. Na Life Shape, a gente aprende que um líder, ele tem que ser responsável. O líder é aquele que molda a sua nação, o seu grupo. Se uma liderança é capenga, o povo vai ser capenga. Se uma liderança é rude e ensina o seu povo a ser um povo rude, então ele será rude. E o tema do Portas Abertas mostra que concentra 2/3 da população mundial e a maioria dos povos não alcançados pelo Evangelho. Todo nessa região geográfica, muito complicada de se entrar. E muita gente que precisa ouvir do amor de Deus em uma região endurecida e resistente ao Senhor. Tanto resistência dos líderes quanto do povo. Em Eclesiastes 5:8, há uma advertência. Ele nos diz para que a gente não fique surpreso com essa resistência. É complicado? Sim. Pode desanimar um pouquinho? Sim, porque é difícil. A gente sabe o que acontece com os cristãos dentro daquela área. A gente já viu vídeos, a gente já viu notícias, nós já oramos, já levantamos clamores pelos missionários que foram presos ali. E a gente sabe que é uma situação difícil. E é por isso que ela está dentro do tema do Portas Abertas, como um lugar difícil, uma região difícil de se entrar com o Evangelho. Eu gostaria que alguém lesse Provérbios 29, 2, 4, por favor. E é por isso que a gente não precisa ficar surpreso. Como a gente espera uma justiça justa de pessoas não justas, de pessoas que não conhecem a justiça que nós conhecemos, a justiça que a gente aprendeu, a justiça que a gente reconhece. Mas como serão justos sem que conheçam e possuam temor ao Senhor? O temor ao Senhor é o início de tudo. Da sabedoria, a partir da sabedoria você tem discernimento, entendimento, no entendimento você sabe o que você precisa fazer, você tem o entendimento do que é o certo e do que é errado, justo e não justo. Na época de Jesus, tínhamos esses líderes. Na época de Jesus, tinha os próprios mestres da lei, pessoas que conheciam a própria palavra, mostrando que o coração endurecido pode vir, sim, de um líder e causar um alvoroço enorme. A gente está vendo notícias, Irã, Israel, Palestina, Paquistão, todo aquele movimento naquela área, vinda de quem? Líderes. Nós devemos orar por aqueles líderes,
Por mais que a gente tenha aqui naquela nossa cabeça, são povos ruins, não gosto deles, Deus nos manda, ore por eles. Precisam ser alcançados. Na época de Jesus, os corações endurecidos eram dos fariseus, dos mestres da lei. Mas sem o coração endurecido deles, a gente não teria salvação. Foi com o movimento dos mestres da lei que nós tivemos a salvação. Foi por causa deles que a cruz surgiu. A cruz viria, de qualquer forma, era um plano. Mas os mestres da lei faziam parte desse plano. O endurecimento deles, a resistência ao Senhor, favoreceu o caminho da cruz. Há um paradoxo nisso. Quanto mais os mestres da lei maltratavam, incitavam o ódio a Jesus, mais Jesus falou ao povo e conduziu à cruz. A cruz é o maior exemplo de Deus usando a resistência humana. Ali, na verdade, Deus pegou a resistência humana do mundo e carregou sobre si. Do mundo que a gente conhece, o histórico, e do mundo que ainda viria e que ainda há de vir. A nossa resistência estava nos ombros de Cristo. Porque ele acredita que há a mudança no coração. Ele se matou, ele foi crucificado, perdão, ele foi crucificado por nossas pisaduras. Nossas pisaduras? Exatamente. Nós fomos sarados pela pisadura deles. Nossos pecados. Ele morreu por nossos pecados. Porque nós temos um coração resistente. Nós temos um coração resistente para ouvir a voz do Senhor, um coração resistente para obedecer o que Deus nos manda. A gente tem um coração resistente para falar outro coração resistente. A gente olha o coração resistente da pessoa e fala, ai, não vou, não. É muito difícil trabalhar com aquela pessoa, eu não vou trabalhar com ela. Ah, não, aquela pessoa é muito chata, eu não vou falar com ela. Ah, mas tem que trazer jovens para a igreja. Mas aquele jovem que faz isso e aquilo, que é duro, ele faz bullying. Gente, ele precisa de Deus, ele faz bullying. Pensem assim. Aquela pessoa é chata porque ela não tem Deus no coração. E tem crente chato também. Precisa de Deus. Ele já conhece a Deus e continua um crente chato. Como é que pode? Isso acontece dentro da igreja, no local de trabalho, faculdade, curso. A gente encontra pessoas com o coração endurecido. A verdade é que todos nós, em alguns momentos, e até mesmo no momento presente, não sei como está a sua vida hoje, você pode se encontrar com um coração endurecido que você, às vezes, nem sabia que tinha. E você pensa, nossa, eu acho que eu estou desse jeito. Talvez seja melhor uma mudança. Eu não quero falar com ela só porque o jeito dela não me agrada. Eu não quero que ela vá para a minha igreja só porque ela é assim, assim, assado. Isso é um coração endurecido. Isso é você não querendo fazer o que Deus te enviou para fazer. Deus te deu o ide. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Não é aquela criatura que você gosta. Não é aquela criatura que é mais fácil de conversar. Na maioria das vezes, é exatamente a criatura mais difícil de conversar que Deus quer que você vá, porque é a pessoa mais resistente. A resistência de um coração não deve ser um empecilho para nós. A resistência do coração deve ser um motivo. Óbvio, se você está vendo que uma pessoa está muito resistente ao evangelho, a própria Bíblia fala que é bom se afastar. Mas, como a gente vai saber quando o coração endurecido está sendo usado como favorecimento para um plano? Como a gente vai saber que eu estou com o coração endurecido? Como saberemos que o coração endurecido está em uma outra pessoa? Discernimento. E como a gente garante discernimento? Lendo a palavra. Não saberemos como agir com os outros, e às vezes nem com nós mesmos, se não tivermos discernimento. Como saberemos aonde Deus irá nos enviar se a gente não se conhece? Se você não sabe qual é o seu dom, qual é o seu talento, qual é a sua habilidade, como você vai saber aonde você é necessário? Deus vai usar aquilo que você tem. Ele usa os nossos talentos. Ele usa as nossas habilidades. Como você vai ser útil se você não sabe naquilo que você é útil?
Você não se conhece. Como você vai se conhecer se você não busca se conhecer, não busca se espiar? E nessa falta de expiação de si mesmo, como você vai ouvir a voz de Deus te mandando para um lugar? Se você não se conhece, Deus fala para você capinar um lote, você pensa, eu não sou capaz. Mas, na verdade, você é capaz. Como Moisés. É que eu sou pesado de língua, mas não sou eu que estou te enviando. Eu sei que você é capaz. Discernimento. É assim que a gente sabe quando um coração é endurecido. Se é o meu, se é o do líder, se é da pessoa que eu tenho que falar diretamente, se é de um povo, se é de uma igreja, de uma nação. Discernimento e sabedoria para saber como falar. Porque não é só chegar lá e falar, Deus está me enviando para falar um coração endurecido. E você acha que já chega pregando direto assim, todo doido. Não, tem um jeito. E Deus, o próprio Deus vai te mostrar o jeito que você precisa falar. E isso precisa ser treinado. Os povos, as pessoas, os missionários que são enviados para esses lugares, eles precisam de um treinamento. Eles têm que conhecer o povo, têm que saber como agir com aquele povo. Não é só ir e pregar. Não. Conheça onde você está. Saiba do seu ambiente, o ambiente que você precisa ir. Não vá às cegas, só porque Deus me enviou. Deus me enviou, então está tudo bem? Não, faz também o seu trabalho. Estude. Aquele povo come desse jeito, então eu tenho que comer daquele jeito. Um missionário faz da maneira que os povos fazem. Se eles comem sentado no chão, você vai comer sentado no chão. Se eles comem com a mão, você come com a mão. Precisa-se de um treinamento. Não basta somente ir. Basta ir com entendimento. Então, o que eu quero que vocês entendam, que eu espero que eu esteja sendo bem clara, perdão, se ficou um pouco confuso, é que Deus prometeu um fim justo para aqueles que têm fé. Temos um galardão. Nós estamos numa corrida. E nessa corrida, a gente tem que ir para os caminhos que o Senhor falou para a gente ir. Mas Jesus ele não prometeu uma vida de paz. E é por isso que, por mais triste que seja a realidade dos nossos missionários, a nossa realidade, a gente ainda está muito bem aqui no Brasil. A vida ainda está muito fácil aqui. Não está igual lá fora. Estamos muito bem, estamos muito acomodados. Aqui tem uma igreja, do outro lado da rua tem 2 igrejas, no final tem outra igreja. Tem 4 igrejas numa rua só. Está muito fácil. Não tem nada acontecendo. Estamos bem. Mas lá fora não está. E Deus não prometeu que, na verdade, a vida seria fácil. Ele, na verdade, sofreu perseguição. Em João 15, 20, diz, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. A perseguição faz parte do plano, por mais triste que seja. E por quê? Porque a gente está falando sobre justiça, a justiça divina. Platão, em sua obra, A República, ele mostra um diálogo entre Glauco e o outro filósofo, que eu esqueci qual é o nome, não lembro se era Aristóteles ou Sócrates, falando sobre um ser justo. E, dentro dessa conversa, ele fala que, no mundo onde um sistema já tem um sistema estabelecido, se aparecer uma pessoa justa, não só parecendo justa, mas sendo justa, um ser justo, ele seria perseguido e assassinado. A gente não conhece alguém assim? Que veio para ser justo, mostrar a justiça, e foi perseguido e assassinado? Numa das traduções desse livro, ele fala mutilado. Em outra tradução, crucificado. E isso não aconteceu? Em Mateus 20, 14, diz, e será pregado este evangelho do reino para todo o mundo. É uma realidade triste a perseguição. É uma situação difícil. É uma circunstância complicada, mas que, na verdade, se torna necessária. Por quê? Porque há uma sequência. Quando há resistência, há perseguição. Quando há perseguição, o evangelho avança. Os mestres da lei perseguiram Jesus. Quanto mais perseguição Jesus sofria,
mais pessoas se chegavam a ele. Ele tinha inúmeros discípulos. A gente conhece aqueles que viraram apóstolos, mas na Bíblia, nos evangelhos, fala dos discípulos de Jesus que iam além dos 12. Ele tinha muitos discípulos. Ele era um mestre. Ele conseguia alcançar a muitos através daquilo que ele estava passando. Os discípulos deles viam o que Jesus estava passando. E Jesus enviava os seus discípulos para falar do evangelho que ele estava pregando. E nesses discípulos havia mais discípulos. Os próprios discípulos trazendo mais pessoas. Faz parte da perseguição. Deus não nos prometeu uma vida fácil. Ele prometeu que isso aconteceria. Ele falou, isso vai acontecer com vocês. Mas isso não é motivo de desânimo. Isso é graça. Por mais difícil que pareça, por mais pessimista que possa parecer a nossa realidade cristã, a perseguição faz parte. Ela é necessária. Porque é assim que o evangelho se torna conhecido. Quanto mais resistente é um coração, mais o evangelho é pregado. Quanto mais o faraó endurecia seu coração, mais perto o êxodo vinha. O faraó não impediu o êxodo. Os corações endurecidos de Israel não impediu que o Senhor fizesse eles voltar para o plano deles. Os fariseus endurecidos não impediram a crucificação de Cristo, muito pelo contrário. Eles ajudaram, porque aquela ação era necessária. Sem aquilo, a gente não existia. Os perseguidores da igreja, o Império Romano, toda aquela comoção contra a igreja, não impediu que a igreja continuasse a existir como ela ainda existe. E as dificuldades para proclamar o evangelho não impedirão que Deus continue chamando homens e mulheres para ele, e nem homens e mulheres para enviar. O plano permanece, o plano da salvação permanece. A gente está esperando a segunda vinda do Senhor, ele virá. E para que isso aconteça, a gente tem que seguir o plano. Vai ter resistência. Não se abalem, é isso mesmo. Ele nunca deixou tudo escuro para a gente. Ele falou, vai ter resistência sim, eu fui perseguido, vocês serão. Não vai ser diferente. Se o líder é perseguido, os discípulos também podem ser perseguidos, e como foram. O último foi João. Depois da morte de Jesus, João foi o único que sobrou. Depois de um tempo, óbvio. Mas eles foram perseguidos, presos, açoitados, escravos. Muitos sofreram. Porque se Jesus sofreu, porque eles não sofreriam? Porque nós não iríamos sofrer. Se a gente encontra uma pessoa resistente ao evangelho dentro da nossa sala, ela vai nos tratar mal. Porque é um efeito dominó. Você é cristão, a pessoa sabe que você é cristão, ela não te quer perto dela, e aquilo, às vezes, não se torna suficiente, ela só não gostar da sua cosmovisão, e ela vai querer, às vezes, te tratar mal. Alguns fazem isso. Mas é o esperado. O endurecimento pode fazer parte da história, mas a última palavra pertence a Deus. E é isso que a gente tem que lembrar. É uma situação difícil. Um coração endurecido é ruim, mas ele é uma oportunidade. O momento de endurecimento de um coração é uma oportunidade. Se Deus está endurecendo o seu coração para que você veja, busque ver. Se Deus está endurecendo o coração de uma pessoa específica, não se abalem. Vá. O coração do faraó era endurecido constantemente. Deus continuava mandando Arão e Moisés. Porque aquilo não era para abalar eles. Deus tinha um plano. Deus tem sempre um plano. Ele não te enviou à toa. Deus não faz nada à toa. Ele te enviou por uma razão. A verdade pode confrontar interesses estabelecidos. Quem a proclama pode enfrentar resistência, ainda assim, a missão de anunciar a palavra permanece. E como nós podemos ajudar? Passei a gostar muito dessa igreja, conheci essa igreja através da Samara, e é muito bom ver uma igreja ativa em missões. É muito bom ver uma igreja que ora por missões, uma igreja que acompanha missões, uma igreja que está disposta a ser serva. E é isso que a gente deve continuar fazendo. Então, meus irmãos, orar pelos missionários, pelo povo não alcançado, contribuir,
e enviar. Nunca tem muito missionário demais no mundo. Pode sempre enviar mais. Nunca tem pouca pessoa fazendo a obra. Pode enviar mais. Ah, mas já tem tanta gente. E pode ter mais. O id não tinha um número específico. Jesus só falou id. Não falou id 10 pessoas. Não, id 1000 pessoas. Não é id. Só vai. Envia. Seja essa pessoa. Ah, está tão triste o mundo, eles estão passando por dificuldades, precisam de mais pessoas. Vai. Queira ir. Queira ser um servo. Não apenas uma pessoa que olha. Que nós todos sejamos servos. Que ele esteja pronto para a obra, mesmo com as dificuldades. E lembrar, se Jesus passou por dificuldades, por que eu não passaria? Mas em nenhum momento ele quis parar a obra. Porque ele sabia como ela era necessária. Eu gostaria de orar agora. Os irmãos podem fechar os seus olhos, baixar suas cabeças. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Eu te agradeço, Pai, por cada pessoa que está aqui. Senhor, foi o Senhor que as trouxe. Te agradeço, Pai, por estar aqui e poder pregar a Tua palavra. Te agradeço porque é uma palavra vinda do Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor quis me usar. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Mesmo nas circunstâncias, o Senhor tem cuidado de nós. Te agradeço pela vida, Senhor, da Igreja Batista Permanecer, por ela ser uma igreja que permanece ajudando, uma igreja que se preocupa com a Tua obra. Venho pedir, Senhor, que abençoando cada coração aqui, Senhor, que essa palavra tenha tocado no coração de cada um aqui, Pai. Que nós possamos, Senhor, ter discernimento para perceber as oportunidades que o Senhor nos dá. Oportunidade de mudança, de ensino, de arrependimento, oportunidade para pregar a Tua palavra, oportunidade para permanecer em um local necessário. Um local onde o Senhor também quer que nós vamos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus paciente, misericordioso. E mesmo quando estamos com o nosso coração endurecido, o Senhor ainda tem tempo para nos fazer perceber aonde nós estamos e o que nós deveríamos fazer. Eu te agradeço, Senhor, pela vida, Senhor, que o Senhor nos deu. Te agradeço porque o Brasil ainda é um país bom para um cristão viver. Mas eu te peço, Pai, que o Senhor possa estar abençoando os povos não alcançados, os povos que foram alcançados e como nós cristãos estamos sofrendo a mesma perseguição. Eu te agradeço, Senhor, pela vida desses que foram alcançados, e eu sei que eles estão querendo trabalhar na obra. Muito obrigada, Senhor, pela vida destes que conseguimos alcançar. E abençoe, Senhor, para que mais possam ser alcançados. Nós sabemos, Senhor, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, nós sabemos, Senhor, temos a esperança que quanto mais fechado um local é, mais o Teu Evangelho será pregado. Mais pessoas serão alcançadas. A obra nunca vai parar até que o Senhor venha. Sempre haverá um plano. Até que o Senhor venha, sempre iremos trabalhar. Que possa estar gerando em nosso coração, Senhor, a vontade de servir, a vontade de ir, a vontade de contribuir, a vontade de orar. Que a gente nunca se esqueça, Senhor, das Tuas palavras. Que a gente não se esqueça, Senhor, da Tua palavra. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.